Graça e paz, queridos. Cumprimentar também os irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Melodia FM, assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Que seja um dia de bênção e de vitória para todos nós. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 18. Nós vamos ler do versículo 28, a partir do versículo 28. João, capítulo 18, a partir do verso 28. Louvamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui transmitindo a palavra de Deus aos irmãos que estão no presencial, os que estão também nos assistindo nas suas casas, os irmãos lá de Paula Cândido, de Piranga, dos demais lugares, que o Senhor possa os abençoar. João capítulo 18, verso 28 diz assim: Então eles conduziram Jesus de Caifás para a sala de julgamento, e era cedo, e eles não entraram na sala de julgamento para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então chegou Pilatos diante deles e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Disse-lhes então Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: Não nos é lícito matar homem algum. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou Jesus e disse-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então tu és um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, agradecemos a ti pelo privilégio de poder compartilhá-la nesse dia, e somos dependentes e carentes do Senhor. Que teu Espírito Santo fale mesmo aos nossos corações, e onde essa palavra chegar, Deus querido, que ela possa mesmo encontrar um terreno fértil e possa produzir frutos para a glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos diante de um dos eventos mais importantes da história do cristianismo, e Pilatos, como nós lemos aqui no texto, Pilatos era o governador da Judéia. Ele estava diante da sua maior missão, diante do Filho de Deus, embora ele não entendesse, não compreendesse isto, mas ele estava diante do Filho de Deus, interrogando-o ali diante de toda essa situação que Jesus estava vivendo na última semana sua, aqui na terra, ali em Jerusalém. Jesus havia entrado em Jerusalém no domingo,
montado em um jumentinho, e a Bíblia diz que eles colocavam ramos onde Jesus passava, tiravam suas capas, estendiam pelo chão e gritavam, cantavam, dizendo: Hosana, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. E Jesus, nessa última semana dele ali em Jerusalém, ele curou enfermos, ensinou no templo. Foi uma semana bem exaustiva para Jesus, e foi uma semana onde despertou maior ciúmes no povo, nos sacerdotes. O próprio Pilatos vai dizer em Mateus 27:18, que eles estavam levando Jesus diante dele por inveja. Eles tinham inveja de Jesus. Jesus realizou grandes milagres, grandes coisas, nessa última semana dele ali em Jerusalém. A Bíblia nos mostra claramente que desde Gênesis 3, quando o pecado entrou na humanidade, todo o homem passou a ser realmente escravo, necessitando de um libertador, necessitando de um salvador. E o homem, por si próprio, ele não podia se libertar do pecado, do domínio do pecado, da condenação eterna. Ele precisava de um salvador, de um libertador. Deus, ele envia Jesus, seu único filho, para morrer ali naquela cruz. Jesus, ele não foi morto por causa do fracasso de Pilatos, ou por causa da conspiração de Herodes, ou pelos judeus ou pelos romanos. Jesus, ele se entregou voluntariamente, derramou seu sangue naquela cruz voluntariamente, para que nós pudéssemos ter a garantia da nossa vida eterna, ter a remissão dos nossos pecados, deixarmos de sermos inimigos de Deus, separados de Deus, porque o pecado ele separa o homem de Deus, faz com que o homem se torne inimigos de Deus. Mas através da cruz de Cristo, do derramamento de sangue, nós fomos feitos filhos de Deus. Lá em Isaías capítulo 53, verso 7, a Bíblia diz que Jesus, ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O tema dessa palavra eu tirei como base em João capítulo 10, no versículo 18, uma parte do versículo que Jesus diz o seguinte: ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou. Jesus, ele entregou a sua vida por amor a mim, por amor a você. Quando a gente olha o primeiro versículo de João 17, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ora por ele mesmo, ora pelos seus discípulos, ora por aqueles que haveriam ainda de crer nele. Na primeira parte da fala de Jesus em João 17, versículo 1, ele diz assim: Pai, é chegada a minha hora. Então era inevitável que Jesus fosse levado diante das autoridades, era inevitável que Jesus fosse crucificado, era inevitável que Jesus passasse por toda a humilhação, toda a afronta que ele enfrentou. Isso teria mesmo que acontecer para que cumprisse as profecias a respeito dele e para que nós pudéssemos nos tornarmos livres. Hoje nós somos livres porque Jesus se entregou por nós. Jesus, ele após a reunião com seus discípulos, instituir ali a ceia do Senhor, comer a Páscoa com seus discípulos, a Bíblia nos mostra que ele saiu, ele foi para o Monte das Oliveiras, um local onde ele acostumava se reunir com seus discípulos, e ali ele vai para o jardim do Getsêmani, e é onde ele vai ter momentos terríveis ali, suar gotas de sangue, sentir ali mesmo que estava chegando o seu final, a morte se aproximando. E os guardas do palácio chegam para prender Jesus. Eles prendem Jesus, levam Jesus primeiramente a Anás, que era o sacerdote naquela época, e ele é interrogado primeiramente por Anás. Anás envia Jesus para o sumo
sacerdote, que era Caifás, naquela ocasião, que também interroga Jesus, e esse sumo sacerdote, Caifás, era o maior interessado na morte de Jesus, por uma série de questões, por inveja, por ciúmes, por medo de perda do seu poder. Ele havia acusado Jesus de blasfêmia, também de Jesus ter curado diversas vezes no sábado, e ele era o maior interessado em que Jesus realmente fosse crucificado. E Caifás, o sumo sacerdote, vai levar Jesus então diante de Pilatos, que era o governador romano, um governador da Judéia naquela ocasião. Pilatos estava como governador da Judéia, com o intuito, com o dever de colocar ordem ali em Roma, evitar os conflitos político, militar, seja o que fosse. Ele estava ali realmente para colocar ordem. E Jesus é levado e colocado diante de Pilatos. É interessante ressaltar que quando Jesus é levado para Pilatos, na verdade, os judeus, ou parte dos judeus, Caifás e Anás, eles já haviam condenado Jesus à morte. Eles levam Jesus, tanto é que no versículo 38, ou melhor, 30, quando Pilatos se posiciona diante deles, perguntando por qual acusação eles estavam levando aquele homem, Jesus, diante deles, eles vão dizer o seguinte: olha, se esse homem não fosse um malfeitor, se ele não tivesse culpa, nós não teríamos trazido e entregado ele a ti. Então eles já levam Jesus já como condenado. Só que os judeus, eles não podiam aplicar a pena capital, eles não podiam matar Jesus. Então eles levam diante de Pilatos, esperando que Pilatos bata o martelo, esperando que Pilatos determine a descida pela morte de Jesus. E em torno disso também há um cumprimento das profecias, porque Jesus, ele deveria ser crucificado. No capítulo 12, versículo 32 de João mesmo, a palavra vai nos dizer o seguinte: Jesus dizendo: eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Então Jesus, ele teria que ser crucificado para que cumprisse as profecias. E na lei judaica, aquela pessoa acusada de blasfêmia, ela deveria ser apedrejada. Se assim eles fizessem, não se cumpriria as profecias em relação a Jesus. Então Jesus deveria ser mesmo crucificado. E ele é levado diante de Pilatos, e nesse interrogatório de Pilatos ali em Jesus, eu quero destacar alguns pontos para nós pensarmos, para nós fazermos uma reflexão e no final da palavra fazermos um paralelo desse interrogatório de Pilatos ali a Jesus, de toda essa acusação dos sacerdotes, sumo sacerdote, do povo ali, contra Jesus. Nós queremos realmente fazer uma análise das nossas vidas e um paralelo entre isso. Primeira coisa que eu quero destacar, nós queremos destacar, é justamente no versículo 31 do capítulo 18 que nós lemos, quando está escrito assim: disse-lhes então Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: não nos é lícito matar um homem. E a palavra diz no versículo 32 que era justamente para cumprir essa profecia. Veja bem, eles não podiam apedrejar Jesus, eles não podiam decidir pela morte de Jesus e executar a sentença, porque Israel estava sob o domínio de Roma, e a pena capital aplicada por Roma era a crucificação. Então eles precisavam que Pilatos, como governador da Judéia naquela ocasião, determinasse a crucificação de Jesus. Só que é interessante que no coração deles, eles já haviam determinado a morte de Jesus. Eles já haviam matado Jesus. Eles só precisavam que o governador romano determinasse a sentença e executasse a sentença, que era a pena realmente de morte. Isso nos mostra uma grande hipocrisia daqueles religiosos da época em que desejaram a morte de Jesus, e essa não foi a primeira vez. Eles tramaram contra Jesus diversas vezes. Lá em Lucas capítulo 4, verso 29, eles queriam, os galileus queriam jogar Jesus do precipício. João capítulo 5, verso 16 ao 18, você vai ver que os judeus perseguiram Jesus, porque ele fez aquela cura ali no paralítico, no tanque de Betesda, e era um dia de sábado, e ali também ele se declarou como Deus.
E João 8:59, Jesus ensinava no templo e eles queriam apedrejar Jesus. João 10:31, os judeus outra vez queriam apedrejar Jesus, e todas essas vezes Jesus saiu no meio da multidão, porque também não era chegada a hora dele. João 11, no versículo 49 a 53, você vai ver que desde aquele momento ali, após a ressurreição de Lázaro, eles tomavam conselho entre si para matar Jesus, e percebemos lá no texto que Caifás, o sumo sacerdote, era o maior interessado nisso. Então eles agem com uma grande hipocrisia. Olha, nós conhecemos a lei, conhecemos a nossa lei, nós sabemos que nós não podemos executar essa sentença, mas o desejo do coração deles era que Jesus realmente fosse morto, era colocar fim na vida de Jesus. E Pilatos fala: olha, julga segundo a lei de vocês. Não, nós não podemos matar. Então existe aqui uma religiosidade. Uma outra coisa que eu quero ressaltar, no versículo 34, Jesus responde a Pilatos, quando Pilatos pergunta para ele assim: olha, tu és o rei dos judeus? Jesus responde: olha, é você que está dizendo isso de você mesmo? Ou são os outros que estão dizendo? Jesus chama Pilatos para uma responsabilidade, para ver se partia do coração dele ou se ele estava agindo de acordo com o que as pessoas estavam dizendo ali a respeito dele. Pilatos responde: olha, eu sou judeu? Eu não sou um judeu. Pilatos era um gentio. A tua própria nação, os principais sacerdotes, é que entregaram você para mim. O que você fez? Jesus vai dizer para ele: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus, ele não nega que ele era rei. Jesus mostra que o reino dele era espiritual, que ele não veio para tomar trono de ninguém, que ele não veio para reinar como um rei físico que vinha com a espada, com o exército, para livrar Israel do domínio de Roma. Não era isso. Jesus disse: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus servos lutariam em meu favor. Mas o meu reino não é daqui. E Pilatos vai fazer outra pergunta: então tu és rei? Jesus responde: é você que está dizendo que eu sou rei. E eu nasci para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos faz uma pergunta de certa forma irônica. Ele pergunta: mas o que é a verdade? O que é a verdade? Em João capítulo 14, versículo 6, versículo bem conhecido, Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Pilatos está diante da maior responsabilidade da sua vida, diante do Filho de Deus, e ainda sem perceber, sem conhecer, sem entender, embora dentro do texto e todos os evangelhos concordam com isso, né? Esse julgamento de Jesus estão em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Jesus era realmente inocente, está diante de Pilatos, diante da maior responsabilidade da sua vida, e sem compreender que ali estava o Filho de Deus. E Pilatos, no versículo 38, ele vai dizer assim: o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e lhes disse: olha, eu não vejo culpa alguma nesse homem, ele não é culpado, ele é inocente. Pilatos continua dizendo: é um costume de vocês, por ocasião da Páscoa, soltar um prisioneiro, e é apresentado diante deles Barrabás, que era um malfeitor, era um ladrão, um homicida, é colocado diante deles. E Jesus também, Jesus já com a coroa de espinho na cabeça, já havia sido açoitado, Jesus ali humilhado diante deles. Jesus é colocado junto com Barrabás, ou Barrabás é colocado na frente do povo, e o povo grita: não, solta Barrabás, prenda Jesus, crucifica-o, deixe Barrabás livre. E é isso que acontece. Barrabás vai ser solto, Jesus vai ser entregue por Pilatos ao povo,
Primeiro Pilatos manda açoitá-lo, ele é açoitado, é colocada a coroa de espinho na sua cabeça, um manto de púrpura, e ele é entregue para ser crucificado. Quando nós lemos todo o texto, em todos os evangelhos, nós vamos ver que Pilatos reconheceu que Jesus era inocente, que Jesus era justo, que ele estava sendo entregue a ele por inveja, o povo estava com inveja de Jesus, a popularidade dele estava crescendo cada vez mais e o medo de perda de poder, ele é entregue. Dentro desse contexto todo, nós tiramos algumas verdades para a nossa vida, e eu quero estar passando para os irmãos. Quando nós observamos esse comportamento de Pilatos, e vemos que ele se torna um homem omisso, um homem se esquivando da verdade, para não assumir responsabilidade diante do povo, a Bíblia vai dizer lá em Mateus, capítulo 19, versículo 24, que Pilatos lava as suas mãos. Quando Pilatos lava as mãos, nós aprendemos algumas coisas. A primeira delas, ele lava as mãos para aquietar a sua consciência. Segundo, ele lava as mãos por medo de Roma. Aquele, na visão dele, era apenas mais um que havia se levantado em Israel, que havia se levantado ali, talvez um profeta, um homem comum, e ele não queria essa responsabilidade, ele lava as mãos. A terceira, nós vemos que ele lava as mãos, uma forma de transferir a responsabilidade, dizendo: eu não sou culpado da morte desse homem, porque ele é justo, ele é inocente, eu não sou culpado. Mas na verdade, queridos, quando a gente olha o capítulo 19, você que está com a Bíblia aberta, continua comigo em mais alguns versículos. No capítulo de número 19, a Bíblia vai dizer no versículo de número 6 assim: quando os principais sacerdotes, os oficiais o viram, gritaram dizendo: crucificam, crucificam-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. É interessante a gente pensar que todo aquele que reconhece Cristo como Salvador, ele precisa assumir realmente um compromisso, um alto nível de compromisso com Cristo. E quando nós assumimos esse compromisso com Cristo, nós precisamos compreender que nós estamos sujeitos a sofrer várias represálias, a sofrer afrontas, insultos, e precisamos muitas das vezes abrir mão de muitas coisas para seguir esse Cristo. E nesta ocasião, se declarar um seguidor de Cristo, ou declarar que ele era o Filho de Deus, como ele declarou, era um pecado, de um crime de blasfêmia, e poderia ser até apedrejado a pessoa que se declarasse um seguidor de Cristo. Jesus certa vez apertou os discípulos perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha Pedro, quem revelou você isso não foi a carne nem o sangue, mas o Pai que está no céu. Você consegue compreender uma visão, há uma divisão, uma separação entre um homem carnal, aquele que vê o Cristo na sua frente como mais alguém, mais um que faz milagre, como mais um que está simplesmente pregando sobre um reino que eles nem compreendiam, sobre mais um que estava pregando uma verdade que Pilatos ainda não compreendia. Essa é a visão do homem natural, do homem carnal. Mas o homem espiritual, aquele que realmente é tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele compreende o Cristo, o Filho de Deus, como Salvador, como aquele que veio para nos remir dos nossos pecados, para garantir a nossa entrada no céu, a nossa vida eterna com Deus. E assumir isto é assumir uma grande responsabilidade. E ele diz nesse versículo: olha, os judeus responderam: nós temos uma lei, segundo a lei, ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus, ele disse que era filho de Deus. Versículo de número 12, do capítulo 19. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra
César. Lá no evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 14, versículo 25 ao 27, você vai ver Jesus dizendo que todo aquele que for até ele precisa deixar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, filhas, até a sua própria vida. Se assim não fizer, não é digno de ser discípulo dele. A vida com Jesus é uma vida de renúncia, nós precisamos renunciar, nós sabemos disso. Só que Pilatos, queridos, ele estava preocupado com a sua posição. E para servir Jesus, nós precisamos muitas das vezes abrir mão da posição. Pilatos, ele queria agradar a todos, ele queria agradar Caifás, queria agradar Anás, queria agradar os judeus, não queria inimizade com César, queria agradar Roma, ele queria agradar todo mundo. Esse homem é justo, eu vou entregar ele para ser crucificado, vou lavar as minhas mãos, vou entregar um outro para que o povo escolha, quem sabe o povo vai escolher esse outro, e assim eu lavo as minhas mãos e eu fico bem com todo mundo. Ele queria manter a sua posição. Ele podia ter declarado: esse homem é justo, não vou decretar sentença de morte, não vou permitir que ele vá à cruz porque ele é inocente. Mas se ele fizesse isso, ele ia arrumar um problemão, tanto com o sumo sacerdote, até mesmo com César e com boa parte dos judeus. Então ele lava as mãos. Ele não queria um compromisso, ele não queria assumir uma responsabilidade. Ele foi omisso, ele queria se eximir daquela culpa, ele queria sair como bom na história. Um detalhe interessante é que quando ele fala: é um costume de vocês soltar um prisioneiro na ocasião da Páscoa, e ele escolhe Barrabás, talvez um dos piores ali naquela época. Talvez ele imaginou assim: não, eles vão escolher Barrabás, vão querer crucificar Barrabás. E aí, eu mando açoitar o Cristo, solto ele e fico bem com todo mundo. Como que você manda açoitar um inocente? Se era justo, era inocente, como que manda açoitar? Ele queria realmente ficar bem com todos. O que é que nós podemos aprender com isso? A Bíblia nos diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Traçando um paralelo entre a nossa vida, a vida de muitas pessoas hoje e a vida de Pilatos, nós vemos que nós, às vezes, queremos assumir um compromisso com Cristo, mas um compromisso meio assim, pela metade, meio em cima do muro. Não queremos abrir mão da posição, abrir mão de algum pecado, abrir mão de alguma coisa que nos prende. E aí nós cremos em Jesus, faz milagre, Jesus é bom, é Salvador, né? É tão bom estar na presença dEle. Mas assumir um compromisso, queridos, a grande maioria das vezes, nós precisamos realmente abandonar muitas coisas. E às vezes pelo medo de não ser aceito em nosso grupo, né, de amizade, ou na posição que nós ocupamos, muitas das vezes nós fazemos como Pilatos, lavamos as nossas mãos. E a Bíblia diz que Pilatos, ele ficou atemorizado com tudo aquilo, e nessa preocupação de não poder se tornar inimigo de César. César havia colocado ele ali como governador para colocar ordem em Roma, e de repente ele corria o risco dele mesmo ter um atrito com César. Então eu tenho que manter a minha posição, eu tenho que manter a minha postura. E assim ele crucifica ou entrega o Filho de Deus para ser crucificado. Quando a gente olha para todas essas informações que os Evangelhos nos dá, que os Evangelhos nos mostra, nós entendemos que tudo isso tinha mesmo que acontecer. E o fato de já havia ter sido profetizado o nascimento de Cristo, a sua crucificação, o Filho de Deus que viria para libertar, para derramar sangue inocente na cruz por nós, isso não tira a culpa de Pilatos, de Caifás, de Anás, do povo que desejou a sua morte ali, não os exime da sua culpa. Eles foram culpados, sim, mas nós precisamos compreender que Jesus, ele se entregou por nós. Chegou a hora dele.
Então quem condenou Jesus não foi o fracasso de Pilatos, que ele fracassou. Ele fracassou porque ele não conseguiu tomar a decisão correta. Ele se preocupou com a sua posição, e ele havia sido nomeado ali por Roma para ser governador da Galiléia, justamente como eu disse, para manter a ordem. E é interessante ressaltarmos, queridos, que depois de tudo isso, Herodes, ele foi deposto do seu cargo, Pilatos fracassou, foi substituído. Jesus, ele foi condenado, foi morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, vive e reina para todo sempre. É o meu Senhor, o seu Senhor. Aleluia. Jesus veio para realmente se entregar naquela cruz, subir aquela cruz para nós não descermos ao inferno, para trazer de volta o homem, a humanidade pecadora, trazer de volta esse povo a Deus, Ele como único caminho. Jesus, quando Ele morre na cruz, quando Ele diz está feito, está consumado, Ele nos garante vitória para todo sempre. Nós não podemos agir dessa forma, queridos. Nós sabemos que para seguir a Cristo, precisa de renúncia. Precisamos renunciar o pecado. Às vezes a posição em que nós nos encontramos, às vezes grupos de pessoas que nós somos até muito bem quistos ali, mas quando nós declaramos como crentes, como cristãos, nós não somos mais bem aceitos. Nós precisamos abrir mão de tudo isso para termos mesmo um compromisso com Deus, e às vezes essas experiências doem em nós, mas ela é necessária, porque são muito mais benefícios. Você é uma bênção, meu irmão. Você que está aqui no templo, presencialmente, você que está nos ouvindo pela rádio, nos assistindo, Deus tem um grande propósito na sua vida, nas nossas vidas. Nós somos preciosos para o Senhor, e neste momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, nós precisamos entender que pelo menos 3 coisas nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. A primeira delas é a nossa fidelidade a Deus. Independente da situação que nós estivermos vivendo, independente dos confrontos, independente das afrontas, independente daquilo que nós tenhamos que abrir mão, nada nessa vida, queridos, que nós perdemos, nada nessa vida é mais importante do que o Cristo que foi morto, crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Nada é mais importante do que termos uma vida de fidelidade a esse Cristo. Então a nossa fidelidade a Ele, nós não podemos abrir mão. Nós não podemos perder essa fidelidade. Uma outra coisa que nós não podemos perder é a nossa fé. A fé, Hebreus 11:1, a Bíblia diz que ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a prova daquilo que nós não vemos. Hebreus 12, versículo 2, o escritor nos orienta a olhar firmemente para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos perder a nossa fé. E a esperança, meus irmãos, nós não podemos perder a nossa esperança. Romanos capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz que a experiência, ela produz a esperança. A esperança, ela não causa confusão, porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações. Por Cristo, aquele que nos amou, esse amor foi derramado em nosso coração. A nossa esperança, ela está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa maior fonte de alegria, porque é nele que nós temos a vida eterna, ou através dele nós temos a vida eterna garantida. Nós compreendemos que se mantermos essa fidelidade a Deus, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa esperança, mesmo que as nossas experiências sejam dolorosas, causam feridas em nós, soframos nessa terra, nós precisamos compreender que a nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que é a nossa principal fonte de alegria. Em tempos tão difíceis que vivemos, e nós enfrentamos também, a dificuldade ela vem para todos nós. Mas a nossa esperança estando em Cristo, queridos, nós conseguimos ter paz no meio de toda essa tempestade.
nós conseguimos ter paz em nosso coração, porque o próprio Cristo ele diz: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Cristo Jesus deu paz para as nossas vidas, paz para o seu coração, meu irmão. Esse tempo difícil vai passar, essa luta vai passar, sabemos que enfrentaremos outros tempos mais difíceis, mas o Senhor nunca vai nos desamparar, o Senhor nunca vai te desamparar, o Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia! Pilatos estava diante do maior desafio da sua história, da sua existência, interrogando sem compreender, mas o Filho de Deus diante dele ali, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E nós temos essa responsabilidade hoje também, queridos, em assumir um compromisso com Cristo. Não procurar isentar de responsabilidades, talvez para recebermos tapinha nas costas, ou para sermos queridos por todos. Ser cristão, queridos, a grande maioria das vezes, significa reduzir o número de pessoas que são amigos meus, amigos seus. Significa, como eu mencionei, abrir mão de muitas coisas. Mas aquele que abre mão das coisas dessa vida e foca a sua vida nas coisas do alto, as coisas que são eternas, ele mantém a fidelidade, a fé e a esperança. E ele compreende que precisa decidir por Cristo todos os dias. Todos os dias. Eu sou de Cristo, amém? Tem alguém de Cristo aqui nessa manhã? Amém, queridos? Nós somos de Cristo. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nós somos amados por Cristo Jesus. Cristo nos amou primeiro. E Cristo, Ele não espera muito de você, muito de mim, Ele nos conhece. Mas Ele espera que todo aquele que está nele produza muitos frutos. Ele nos chamou para produzir frutos. Terminando já, ou caminhando para o final da palavra, Pilatos ele foi omisso, não teve coragem de enfrentar a maioria, fracassou. Não teve coragem de enfrentar o povo. Lucas capítulo 12, ou melhor dizendo, João capítulo 12, versículo 42 ao 43. Você pode ler lá depois, você vai ver que muitos dentre as autoridades creram em Cristo Jesus, mas não quiseram confessar isso em público, com medo dos fariseus, com medo de serem expulsos das sinagogas. E não é que às vezes nós agimos assim também? Pessoas agem dessa forma até hoje. Com medo, como eu mencionei, de perder uma posição, de perder um lugar, de perder uma cadeira. Eles até creem em Jesus, gostam, mas não declara. Declarar um cristão, ser um cristão, principalmente no primeiro século da igreja, não é como hoje. Naquela época, declarar ser um cristão, um seguidor de Cristo, você corria sérios riscos, ser apedrejado, ser morto, ser crucificado. E hoje, queridos, nós declaramos que somos cristãos, que cremos em Cristo Jesus como Salvador, e muitas das vezes não queremos abrir mão de coisas tão pequenas, tão simples, né? Ficamos presos em tantas coisas. Mas eu convido você nesse dia a fazer um exame de você mesmo, um autoexame. E pedir ao Espírito Santo de Deus, orar, falar: Espírito Santo, me limpa. Tira tudo que não te agrada. Tira as arestas. Me ensina. Nós temos a palavra revelada. Pede ao Espírito Santo para iluminar essa palavra em seu coração. E que Ele venha fazer isso em nossos corações todos os dias, para nós mantermos essa fidelidade a Deus. Decidirmos realmente por Cristo. Jesus fala para Pilatos: olha, é você que está dizendo isso, ou porque alguém está falando? Nós precisamos decidirmos por Cristo todos os dias, buscar termos as nossas próprias experiências com Ele. E aí, meus queridos, nós não estamos isentos de passar, como eu mencionei, por lutas, dificuldades e problemas, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia. E por fim,
nós temos a vida eterna garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vale a pena se decidir por Cristo. Vale a pena assumir uma responsabilidade com Cristo. Vale a pena bater no peito e dizer: não, eu creio nesse Cristo, eu sou cristão. E não abro mão de jeito nenhum. Vou manter a minha fidelidade com esse Cristo. Vou continuar com a minha fé nele, porque a minha esperança está nele. Aleluia.